Ora, boa tarde. Vamos falar um pouco com o Bruno Vieira Amaral e o Filipe Homem Fonseca sobre o primeiro romance de ambos. Foram os dois lançados em 2013, não sendo o primeiro livro nem de um nem de outro, é o primeiro romance, a primeira obra deste género editada por eles, e serviu então de pretexto para os juntar aqui à conversa. Muito sucintamente vou-vos apresentá-los. O Filipe Homem Fonseca é argumentista, escritor, músico e realizador, licenciado em Publicidade pelo IAD, é coautor de diversos programas e séries de televisão, trabalha também em guionismo, na área da música, foi coautor da Conversa da Treta para teatro, o filme da Treta para cinema, escreve para rádio, televisão, é autor de algumas peças como O Azul a Cores, Dentro de Mim, Fora Daqui, pequenas peças de uma série que se chamou Urgências e Urgências 2006, participou num projeto musical chamado Cebola Mole, hoje em dia está envolvido num outro, A Favola da Medusa, enfim, as mais diversas áreas. Participou em diversas coletâneas de contos também. O Bruno Vieira Amaral, formado em História Moderna e Contemporânea, é crítico literário, tradutor e autor de um outro livro, Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, além de assinar o blog Circo da Lama. Em 2002 foi selecionado para a Mostra Nacional de Jovens Criadores, então pela sua poesia. Colaborou no DN Jovem, na Revista Atlântico e no Jornal I, e atualmente colabora com a Revista Ler e trabalha na área da comunicação no Grupo Bertrand, além de continuar na área da escrita naturalmente. Entrando um pouco no âmbito destes dois romances, sendo o romance a área da ficção por excelência, é curioso que tanto um como o outro vocês foram buscar cenários, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, que ambos bem conhecem. No teu caso, na margem sul do Tejo, no teu caso, na zona de Sapador, Espanha de França, para quem conhecer Lisboa. Ou seja, quando arriscaram uma obra no âmbito da ficção, a primeira tentação foi ir buscar um espaço geográfico que bem conhecem. Porquê? Não sei quem quer pensar. É só Bruno. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradecer ao João o convite para estar aqui, também à organização, à Câmara. Eu acho que é natural, quando se escreve um primeiro livro, um primeiro romance, há aquela velha regra que é escrever sobre aquilo que se conhece, que é sempre uma garantia de que não nos vamos espalhar completamente. Não é uma garantia total, mas ajuda-nos, porque pelo menos sabemos que aquele espaço é-nos familiar, temos um conhecimento direto, não temos que inventar demasiado. E então isso proporciona alguma segurança e dá-nos também algum incentivo, um tipo de incentivo para sermos criativos noutras coisas, como por exemplo a estrutura. Porque conhecemos aquela realidade geográfica e aquela realidade humana. Eu acho que até mais interessante, mais importante para o escritor, o conhecimento de uma realidade geográfica é a realidade humana, essa geografia humana. Eu acho que foi uma decisão natural, se é que se pode considerar que foi uma decisão, uma escolha natural, falar daquilo que nos é mais próximo, por esses motivos. Nos dá mais segurança, dá-nos mais também, permite-nos liberdade para sermos criativos noutras áreas que não tenham a ver propriamente com a localização, com o espaço.
Uhum. No teu caso, também foi essa opção de criar alguma margem de segurança? Mais também, boa tarde e obrigado a todos por estarem aqui presentes e obrigado pelo convite, também à organização. E no meu caso, acaba por ser tudo o que tu disseste, Bruno, mas acho que foi mais um acaso. No meu caso foi mais um acaso. Porquê? Porque normalmente quando estou a escrever, seja para que formato for, sou um bocado obcecado em ter uma estrutura muito definida antes de depois partir para a questão dos diálogos, etc. No caso deste romance, talvez por ser o primeiro, fiz tudo ao contrário. Ou seja, eu sinto isto quase como um trabalho de arqueologia, porque eu fui descobrindo a história. Não há nada de esotérico nisto, mas foi um processo diferente. Isto para dizer que quando comecei a escrevê-lo não tinha semelhança absolutamente nenhuma com aquilo que depois acabou por ter. Houve 100 páginas que foram simplesmente pertenciam a um outro livro que não este. E essa predominância geográfica do meu livro acabou por acontecer porque, lá está, porque eu trabalho muito em casa, como 90% do meu trabalho é escrever, passo muito a vida naqueles metros quadrados. Saio, vou ao café, volto para casa. Vou ao café, volto para casa. E acho que de alguma maneira isso contaminou-me, no melhor sentido, e os protagonistas da história que eu acabei por ir descobrindo, e então depois de sentir que tinha descoberto a história, comecei a escrevê-la do zero. Os protagonistas, porque foram as pessoas que me influenciaram indiretamente, eram pessoas com quem eu me cruzava todos os dias naqueles metros quadrados que têm a ver com o espaço onde a maior parte da ação se desenrola. Existe o facto de ser um espaço que nos é familiar, acho que ajuda imenso também. Lá está, estamos a escrever daquilo que mesmo que não conheçamos, está ali perto de nós e nem que seja só uma descrição daquilo que nos é visível, é confortável. Mas o clique na minha cabeça foi quando deixou de ser confortável. Não no processo de escrita, mas no processo de encarar essas pessoas. Começou a parecer-me que as pessoas com quem eu me cruzava todos os dias tinham todas... Isto é um lugar comum dizer isto, têm todas as histórias, mas as histórias eram todas muito negras. Eram tudo histórias muito, muito pesadas e eram todas reflexo do que se passa agora hoje em dia, a nível social, político, etc. E quando comecei a ver esse denominador comum nessas pessoas com quem me cruzava todos os dias e em mim próprio, percebi que tinha encontrado a história, ou seja, ia a partir da história de cada um daqueles indivíduos e naquela zona geográfica muito em particular, que é o ponto de partida para depois para o macrocosmos que o livro, penso eu, tem. Portanto, existiu esse conforto de ser uma coisa familiar, que depois permite que uma pessoa jogue muito mais a nível de estrutura, sem dúvida, mas o porquê de eu ter acabado nesses metros quadrados no meu livro tem mais a ver com esse desconforto. Que também é um lugar comum dizer isto, às vezes conseguimos muito mais facilmente dar a ideia de um mal-estar geral se nos concentrarmos em um ou dois personagens e criar depois uma empatia com o leitor que se revê em alguns pontos ali. Portanto, pronto, foi. Isso é curioso, isso que tu dizes de centrar-nos em poucos personagens, porque também nesse aspecto estes livros de alguma forma se completam. Tu já tinhas feito um livro anteriormente chamado Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, em que também não era o típico guia escolástico, académico. Havia também já ali uma interpretação, uma semântica sobre aquelas personagens, mas no fundo era um elencar de personagens, era como se fosse o teu elenco para uma história muito pessoal de alguma ficção. E aqui o que fizeste foi um pouco dar-nos um prólogo, não é? Um pretexto, como lhe chamaria o Hitchcock, o MacGuffin, para que depois elencasses também N personagens que no fundo são os habitantes do bairro, essa tal geografia humana, como referias e numa expressão bastante feliz. No teu caso, tu de facto centraste a narrativa, o grosso da narrativa, em 3, 4, 5 personagens.
Há uma dada altura do livro em que tu citas o crítico literário James Woods, dizendo: não passamos tempo suficiente com as personagens para as conhecermos. Como é que tu lidaste com essa ignorância sobre as personagens? Essa frase do James Wood está incompleta, porque o que interessa é a frase completa em que ele diz. É uma crítica que ele faz, creio que é um livro do Don DeLillo, e ele diz: não passamos tempo suficiente com as personagens para as conhecermos, e eu acrescento: o que interessa é passarmos o tempo suficiente para não nos esquecermos delas. E no meu livro, no romance, eu quis que mesmo as personagens sobre as quais se sabe pouco ou têm pouco espaço na narrativa, o espaço que elas têm, eu queria que esse espaço fosse suficientemente importante e aquilo que é dito sobre as personagens fosse suficientemente forte para as personagens ficarem com o leitor. Há personagens que estão em 4 ou 5 linhas, mas que eu acredito que aquilo que é dito sobre elas é suficiente para que o leitor as guarde. Pelo menos essa foi a minha ideia. Há uma complementaridade, eu diria, não intencional, mas que acaba por ter esse resultado entre os dois livros, o livro do Guia para 50 Personagens e o romance. Eu diria que no Guia para 50 Personagens eu lanço um olhar para personagens de ficção como se elas fossem pessoas reais, faço-lhes pequenos perfis biográficos como se fossem pessoas reais, e no romance o processo foi um pouco inverso. Foi começar a olhar para as pessoas do dia-a-dia, aquilo que o Filipe dizia, aquele clique que acontece, e de repente vê-las como possíveis personagens de um romance. Durante muito tempo, e muitas das personagens são inspiradas em pessoas que eu conheci, durante muito tempo eu falava com pessoas e contava histórias, algumas das quais estão no livro, e partilhava com amigos que não tinham conhecimento daquela realidade, mas não as pensava. Eu estava a contar a história delas, mas não estava a ver como personagens de ficção, só que a dada altura, de facto, ocorreu esse clique, e eu disse: isto são histórias que podiam estar num livro, estas poderiam ser personagens de ficção. E então houve esse momento em que percebi que bastava desviar um pouco o ângulo, o olhar sobre aquelas pessoas, e já não teria ali pessoas reais, mas personagens de ficção. Portanto, a complementaridade entre o Guia para 50 Personagens da ficção e o romance será essa. De um lado, personagens de ficção que poderiam ser pessoas reais, e de outro, pessoas reais que acabam por se transformar em personagens de uma ficção do meu romance. Há uma frase no livro do Filipe em que ele escreve, a dada altura: tem de haver Deus. O acaso não pode ser assim tão cruel e perspicaz. A maior parte das tuas personagens às vezes não descorre propriamente bem. Sim, é verdade, mas isso não foi escrito com a intenção de mostrar um lado particularmente negro da existência. Nem foi feito com a intenção de julgar ou de as considerar. Eu sei que há uma parte do livro em que o narrador fala dessas pessoas todas como um exército de derrotados, mas a minha ideia foi precisamente aquilo que eu quis escrever, foi quase como um libelo contra essa ideia de sucesso, do que é uma vida bem-sucedida, não é? Nós hoje estamos um bocadinho condicionados por uma forma de olhar para a vida das pessoas e dizer isto é uma vida, uma história de sucesso, ou esta é uma história de derrotados, quer dizer, e a nossa vida não se pode resumir a essa avaliação simplista, não é? E no fundo, ao contar a história dessas personagens, eu procurei fazer isso, procurei demonstrar, ou pelo menos mostrar ao leitor, sem assumir uma posição quase de juiz e dizer estas pessoas viveram assim e viveram mal, mas com alguma empatia, com alguma
diria, empatia, não compaixão, porque isso dá a entender uma posição sobranceira em relação às personagens, mas de empatia, demonstrar que aquelas pessoas, apesar de terem tido dificuldades, têm uma história, e a história das dificuldades pelas quais passaram também é um pouco a história do nosso país. Não é? Quem escreveu que o romance é a história privada das nações, não é? E aquilo que o Filipe estava a dizer há pouco, não é? Nós às vezes conseguimos dar uma ideia geral de um país, por exemplo, através de uma história pequena, da história do indivíduo. Isso foi o que eu procurei fazer também, não com essa intenção de mostrar a história do país, mas sabendo que quando tu contas a história do indivíduo, acabas por necessariamente contar uma história que ultrapassa os limites É quase o pressuposto da micro-história, não é? É o pressuposto da narrativa, não é? Todas as narrativas, eu diria quase desde o início dos tempos, são histórias de indivíduos em que tu vês, de refletido no indivíduo, os problemas universais, não é? E é isso que qualquer romancista, creio, procura fazer. Pegar numa história individual e concentrar nela certas questões universais. À luz do seu tempo. Claro, à luz do seu tempo, porque ele escreve no seu tempo, não escreve. Quer dizer, eu sei que houve escritores, uns tipos que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas eu creio que, à exceção desses, todos os outros escrevem no seu tempo, não é? Por muito que inventem ficções fora do tempo, ou num futuro, ou num passado imaginário, creio que todos escrevem acima de tudo sobre o seu tempo e refletem, mesmo que inconscientemente, o tempo em que vivem. Uhum. Tu vais acompanhando a narrativa, que no fundo é construída, como disseste, através desses retratos, com uma série de notas de rodapé que vão sendo o cimento, que ajudam a credibilizar e a criar dimensão naquilo que vais narrando sobre essas pessoas. E há uma altura em que tu escreves: o último censo diz que Penacova é uma vila do distrito de Coimbra, com 15.251 habitantes, mas não me esclarece sobre se alguma vez lá estive. São estes os limites da sociedade da informação. Para além disto me fazer lembrar a abordagem que tu fazes no teu livro sobre a questão da estatística, não é? Em que o protagonista mexe com a estatística e há toda uma ironia sobre os limites e a quase concepção do que é isso da estatística. Há também esta utilização de números. Há uma altura em que tu falas da percentagem de guindastes que existem no Dubai. Ou seja, por entre a trama, por entre o ambiente da narrativa, vão surgindo estes dados factuais, supostamente concretos, não é? Que de alguma forma balizam a narrativa. Sim. Como é que tu trabalhaste isso? Vou pegar exatamente nesse exemplo dos guindastes. Isso aparece aí. Isso é uma estatística que eu li, portanto, que existe, que não sei quantos, assim, uma porcentagem exorbitante de guindastes que existem no mundo, de facto estão no Dubai. E isso está aí referido quase como contraponto, que é uma ideia que também está aí muito no meu livro, que é a ideia de um fim do mundo em lume branco. E a ideia de que as nossas gerações estão a deixar... Somos a primeira geração. Quando digo somos, estou a pôr malta de 40, de 30 e 20 e qualquer coisa. Que estamos a deixar os nossos filhos com menos do que aquilo que nós tivemos. Normalmente havia sempre uma subida na qualidade de vida, e isso não está a acontecer agora. E no livro eu falo bastante disso, quase da ideia de ruína, de prédios abandonados, de ruína enquanto herança. E o contraponto disso é exatamente os guindastes. Guindaste é sinónimo de construção. E o que se tem no Dubai é exatamente uma construção exacerbada de condomínios de luxo, arranha-céus altíssimos, brutais. Esse lado desumanizante
Quase artificial. Sim, que o Dubai tem enquanto povoado, enquanto país, e é um lado artificial que existe também nas estatísticas. Por aquilo que nós já sabemos, que existe uma frase, não sei se é Lenin, não sei quem é que a disse, não tenho agora presente, mas é aquela ideia de que se morre uma pessoa, uma tragédia, se morre um milhão uma estatística. E há de facto um processo de desumanização muito grande na maneira como a estatística é quase um filtro, não é? É quase um filtro que nós fazemos passar qualquer acontecimento macro, e ao passar essas hecatombes, essas catástrofes, essas tragédias e mesmo essas felicidades, seja o que for, passa pelo filtro da estatística e de repente aquilo fica arrumadinho, não é? Fica uma coisa arrumadinha que já se pode. São coisas que não são compreensíveis pelo código de linguagem, porque depois mete-se a opinião pelo meio, a leitura que eu faço de um facto, a leitura que tu fazes de um facto, gera-se discussão, geram-se interpretações, e há pessoas que consideram, pessoas que têm o conceito de mal menor, não é? Há pessoas para quem o mal é sempre o mal, e arranjou-se uma maneira de tornar essas coisas consensuais, através dos números, quantificando-as, e a partir do momento em que se diz morreram 2.000 pessoas, que é um número grande, mas acho que nem foi esse o número de pessoas que morreram, mas morreram 2.000 pessoas quando afundou a Costa Concórdia. Não foram 2.000, mas foram bastantes. A partir do momento em que tu arrumas aquilo, está arrumadinho. É o máximo de segurança que eu acho que se pode tirar de uma tragédia, é o lado numérico. Por isso é que são 2.000 e não é cada uma das 2.000. Exatamente. Mas a estatística oferece é um filtro que oferece um distanciamento. Um distanciamento e um conforto doentio. Não é? É um conforto doentio, que é a partir do momento em que tu sabes que não é à toa, por exemplo, os noticiários estão cheios de casos da vida, não é? Casos da vida. Esta senhora tem uma filha que é deficiente e tem de andar não sei quantos quilómetros para ir a uma consulta. E aquele caso específico é uma tragédia. E é uma coisa que até se pode fazer alguma coisa por aquela senhora e por aquela filha. É uma, não é? É aquele caso específico. Quando nós traduzimos isso para um lado na sua verdadeira dimensão, e começamos a perceber que existem milhares de casos assim, existe uma lógica distorcida por trás disto, que essa quantificação também quase que nos dá, tira-nos o ónus da responsabilidade. Há tanta gente, eu não posso fazer, há tantas pessoas a pedir na rua, eu não posso ajudar todas. Ou seja, a estatística aí aparece um bocado como um conforto doentio que nós às vezes conseguimos tirar desses números. Porquê? Porque nós não fazemos parte da estatística, cada um de nós nunca está dentro de uma estatística. Não é? Uma pessoa, a estatística dos números do desemprego, são coisas abstratas, arrumadas numa prateleira, que nós estamos a vê-la à distância. A partir do momento em que nós somos parte da estatística, não é? Que um de nós é desempregado, deixamos de olhar para a estatística, vai-se embora esse conforto que o facto da coisa estar arrumada, quantificada, com um número, nos dá. E eu acho que essa quantificação é bastante desumanizante. E muitas vezes há bocado estávamos a falar com o Afonso a propósito das amostras que se fazem nas sondagens, não é? Porque nós chegamos à conclusão, isto foi uma sondagem, estes números foram obtidos de uma amostra de 1.000 pessoas. E a propósito dessas 1.000 pessoas, que nós nem sabemos quem é que são, faz-se uma calculação para todo um universo de milhares. Portanto, nem sequer há são dados pseudocientíficos, estão quase no domínio da fé. Não é? Eu acredito que as pessoas que fizeram esta sondagem fizeram-na bem e foram buscar pessoas de vários quadrantes, de maneira a isto ser exemplificativo de um todo. Quando apenas é uma questão de fé. Nós não sabemos quem é que são aquelas pessoas que amostras é que foram feitas. Mas a questão das audiências na televisão, vocês sabem quem é que tem audiências em casa? Eu não sei, não faço a mínima ideia, são pessoas de 50, 60, 70, 10, não sei. Depois dizem, isto teve não sei quantos milhões de espectadores. Mas quantos audiências é que existem no país? 100. Então, por causa do universo de 100, vocês sabem que isto teve 1 milhão de espectadores? Ou seja, é uma questão de fé. Eu acredito que aqueles cálculos estão... Dá-me jeito que aqueles cálculos estejam corretos, ou dá-me jeito de contestar esses cálculos. E acho que foi mais uma invenção. As estatísticas são mais uma invenção para nos libertar de responsabilidades ou para poder às vezes apontar o dedo a quem eventualmente as possa ter ou não.
Eu diria, nesse caso, até para entrar em diálogo com o Filipe, mais do que uma questão de fé, que já é do domínio do transcendente. Eu acho que isso é uma questão de confiança, porque as nossas sociedades são construídas, foram sendo construídas com base no princípio da confiança entre instituições, confiança das pessoas em relação a quem nos governa, confiança em relação às pessoas que fazem as sondagens, às empresas. Nós abrimos e confiamos, enchemos um copo de água da torneira e confiamos que aquela água alguém está a controlar. Portanto, a nossa sociedade é construída com base no princípio da confiança. Eu não sei se tenho dinheiro no banco, não é? Eu confio que tenho dinheiro no banco, e o que nós temos visto, e se calhar esta crise que temos estado a viver pôs isso a nu, é a erosão desse princípio de confiança, não é? E há uma desconfiança em relação a tudo, uma desconfiança em relação a quem nos governa, uma desconfiança em relação a todos os poderes, não é? E uma desconfiança também em relação aos outros. Isso torna-nos muito menos propensos à solidariedade e à entreajuda. Portanto, eu acho que alguns dos nossos problemas têm a ver com a erosão desse princípio de confiança, que provavelmente também terá a ver com esse desconhecimento e de olharmos para tudo como meras estatísticas, não é? Ou seja, aprendemos a olhar para esse todo desumanizado e não olhamos para a história. Acho que um pouco a função também, se pode dizer que os romancistas, os escritores têm que ter uma função, uma utilidade, mas será um pouco essa, através das histórias que contam, dar essa ideia do conjunto, não é? Aquilo que estavas a dizer, que nós percebemos. Eu estava a ler uma história, uma coisa trivial, uma notícia que estava no jornal espanhol sobre a filha de um jogador de futebol que teve um problema de saúde, e aquilo, eu estava a ler a história e estava emocionado com a forma como a história estava a ser relatada e com a emoção dos pais, e aquilo obviamente é uma história entre milhares de histórias iguais que acontecem, mas eu, ao tomar contacto, ao ter contacto com aquela história em particular, sou emocionado e penso em todas as situações vividas por pessoas numa situação semelhante, não é? Então, a mesma coisa acontece nos livros. Nós, através do exemplo de uma personagem, conseguimos projetar outras experiências semelhantes, não é? Conseguimos tornar-nos um pouco... Isso desperta em nós essa capacidade de empatia, de olharmos e de nos revermos e de nos conseguirmos pôr no lugar do outro. E se nós olharmos, morreram 300 mil pessoas no tsunami. 300 mil pessoas, isso é um número que, quer dizer, não temos nenhuma relação emocional com esse número. Agora, se nos contarem a história de uma família que o filho morreu, então aí nós percebemos o que é que está em causa. É o tal lado de individualizarmos, de olharmos para as coisas a uma escala menor, uma escala humana, não é? E não uma escala quantitativa, quase que se torna abstrata, não é? Sim, o número tira rosto, não é? De até não só na leitura que nós fazemos das coisas, mas nós, enquanto parte de uma massa, aquela coisa temos aquele futebol há muito isso, não é? Porque estás ali com aquele grupo de gente na multidão, e a multidão tem um comportamento diferente do que é o comportamento de cada uma dos indivíduos que compõem essa multidão. Portanto, o número tira sempre rosto às pessoas, seja na leitura que nós fazemos de uma multidão, seja do nosso comportamento na própria multidão. Perde-se um bocado esse rosto. E não se faz uma leitura tão acertada das realidades, por mais massificadas que elas sejam, se estivermos a olhar para a floresta. Ou somos nós próprios parte dessa floresta, acabamos por ter comportamentos que se calhar não tínhamos, porque a razão fica de facto toldada por essa ausência É um fenómeno, por acaso é engraçado, porque acaba por ser um fenómeno de empatia, mas é uma empatia também meio estranha, porque de repente estás a pensar pelas cabeças da multidão, e estão todos com um objetivo, mesmo não há objetivo nenhum, a não ser de partir isto tudo. No caso do hooligan do futebol. Mas para além da questão do rosto próprio, há também a questão das opções e da capacidade de escolha. Tu tens uma ideia
Portanto, o protagonista do teu livro trabalha num café, mexe com bolos, não é? E a dada altura tu tens uma frase que é: as mãos humanas, antes de manusearem instrumentos, muito antes de rasgarem pacotes de açúcar, já matavam pessoas. E mais tarde voltas a recuperar a ideia, quando aparece escrito: as mãos humanas, muito antes de servirem cafés, já matavam pessoas. Por um lado, e isso remete-me obviamente para a questão do poder escolher. Não é? Há um célebre poema de Manuel Alegre que ele diz: com mãos se faz a paz, se faz a guerra, com mãos tudo se faz e se desfaz. Ou seja, é a questão de tu poderes escolher o que vais fazer com as tuas mãos. Ou tens a ilusão de que podes de facto escolher. Em relação ao teu livro, eu já não fiquei bem com essa certeza de que aquelas pessoas poderiam assim escolher com tanto afinco o seu destino e o seu percurso. Fiquei um pouco com a ideia que eu não sou Amélia mandava mais na vida deles. Eu não sou nada determinista, nem eu acredito que todos nós escolhemos o nosso caminho. Agora, obviamente escolhemos em função de determinadas condições. A história do meu livro, falando de um bairro que nasce depois do 25 de Abril e para esse bairro vão retornados, ditos retornados, alguns eram refugiados, nunca tinham estado em Portugal, e pessoas que viviam nos arredores de Lisboa, nos bairros de Lata. Obviamente que as pessoas que vieram, a maior parte das pessoas que veio em 1975 das antigas colónias, não veio por sua livre e espontânea vontade. Foram empurrados pela história, por uma situação que não dominavam para aquela situação. A inspiração para algumas das personagens que estão nesse livro foram pessoas da minha família. A minha família paterna veio de Angola em 1975, ficaram instalados num hotel em Lisboa e uns meses depois ouviram dizer que estavam a ser ocupadas casas perto do Barreiro e foram. Portanto, o que é que há de escolha aqui? As pessoas viram-se numa situação em que tinham que tomar decisões e aqui a escolha não é. Parece um termo um pouco desajustado. O que acontece é que de todas as pessoas que depois foram para esse bairro, nem todas seguiram o mesmo rumo, o mesmo caminho. Ou seja, a verdade é que todas partiram mais ou menos do mesmo sítio. Ou seja, tiveram todos praticamente o mesmo ponto de partida, estavam todos nas mesmas condições, só que uns tinham, por exemplo, condições culturais, sociais, de educação, que outros não tinham, e também fizeram e tomaram decisões em função dessas condições. Podes dizer que há pessoas que têm, a priori, por nascimento e pelo lugar onde crescem, pela educação que têm determinadas condições que lhes permitem fazer escolhas, ou pelo menos ter um leque de escolhas mais alargado. E outras têm um leque de escolhas mais reduzido. Não é? Agora, eu acredito na responsabilidade. Não é? Acredito que tu fazes as tuas escolhas, obviamente, em função também das tuas limitações. Não é? Eu gostaria, se calhar, de ser jogador de basquete, mas não tinha as condições técnicas para o ser. Gostaria de ser estrela de cinema, mas se calhar não tenho a beleza de uma estrela de cinema dos anos 50. Há uma série de coisas que eu não posso ser. Agora, isso não significa que o meu destino seja determinado pelas condições que me são exteriores. Eu, dentro dessas condições exteriores, tenho margem de manobra. Às vezes posso ter uma margem de manobra reduzida, mas continuo a ter essa capacidade de escolha. E eu acho que não nos devemos demitir dessa responsabilidade das nossas escolhas. E o exemplo de algumas personagens desse livro, há uma personagem que
culpa a situação em que se encontra, atribui as culpas da situação em que se encontra aos enguiços e ao mal olhado, que é uma coisa muito típica do bairro. Quer dizer, eu estou aqui nesta situação porque isto é só inveja, as pessoas aqui são umas invejosas e só querem o mal dos outros, que é uma conversa. Eu cresci com essa conversa, não é? Ouvia as vizinhas e a minha avó sempre com estas conversas, parece que há sempre alguém que nos está a desejar mal, e é por isso que a nossa vida é como é, por isso é que nós estamos nesta situação. E eu não acredito obviamente nisso, não é? Mas acredito que haja pessoas que acreditam nisso, não é? E acreditando nisso, eu tenho que as mostrar tal como elas são. Eu não posso impor às personagens a minha mundividência, a forma como eu sinto e vejo as coisas, não é? Tenho que permitir que as personagens tenham essa respiração própria e tentar mostrá-las como eu acho também, como eu as vejo, como eu acho que elas são, mas não tentando impor-lhes a minha mundivisão, aquilo que a forma como eu vejo e encaro a vida. Portanto, haverá aí pessoas que têm um sentimento desse determinismo, o que não significa que eu partilho dessa visão. Claro. Para além da história que vocês contam em cada um dos livros, há depois, obviamente, camadas mais profundas, traços do chamado subtexto, que eu gostava que vocês, dentro da medida do possível e do que pretendam, até onde pretendam, naturalmente, explicassem o porquê. Por exemplo, quando se lê no teu livro, lembro que eram 5 da tarde, hora má para adivinhar o futuro, isto remete para o poema do Lorca. Quando se lê no teu livro, errar melhor do que nós, remete para a frase do Beckett, errar sempre, errar melhor. Porquê? É o que nós somos, eu acho que não, ainda há pouco, não é um acaso. Não é um acaso, obviamente não é um acaso, mas aquilo que nós começamos por dizer de início, tu escreves sobre, ou que nós escrevemos sobre o universo que conhecemos e sobre aquilo também que somos, e nós somos também as nossas leituras, somos os filmes que vimos. Há muito disso. Um livro, um romance, tu transportas, ou pelo menos eu transportei para o romance tudo aquilo que eu sou. Aquilo que eu gosto de ler, as citações, as alusões, as referências, as homenagens que há nesse livro. Há um capítulo que eu creio que é o Funerária, que começa com uma alusão ao estrangeiro de Camus, porque foi um livro, obviamente, que é um livro que me marcou no meu desenvolvimento pessoal, na minha forma de entender também a literatura, e eu transportei todas essas referências, transportei, não decidi, isso que tu estavas a dizer é intencional, não é eu agora vou pôr aqui isto para... Não, tu transportas contigo, isso é o mesmo que tu levares, mudares de casa e levares os teus livros. Então tu levas os teus livros e levas as pessoas e levas tudo para o romance. Portanto, eu acho que não é intencional nesse sentido, olha, agora vou pôr aqui uma referência porreira para as pessoas lerem aqui que isto é... Não, tu transportas aquilo que tu és. Mas há quem também o faça no sentido desse tal subtexto, ou seja, de ser subretício. Não, e há um lado... Obviamente há um lado lúdico, eu não estou a dizer que isso quer dizer, que é inconsciente, que eu estou ali num transe e que estou a transportar. Está bem que há quem vá perceber a alusão e quem não perceber não deixa de fruir do livro claro, para perceber. Claro, mas pronto, isso dá-se ideia com todos os livros, com todos os autores, não é? Não precisa nada dizer. Tu quando lês um livro, não é? Quem está a ler o livro é um conjunto de referências e de outras leituras e tu podes fruir mais ou menos do livro consoante as tuas leituras. Tu percebes essa alusão, outra pessoa que não percebe. Poderá perceber outras que não. Exatamente, portanto, cada leitor fará as suas... transporta também. também... na bota butil de um leitor de 18 anos, claro, eu não posso pensar, eu não posso estar a pensar, isto dirá o que é quem? Houve pessoas que me perguntaram isso, e em alguns clubes, algumas comunidades de leitores perguntaram, não acha que o livro acaba por ter uma série de referências que, por exemplo, não dirão nada a um leitor estrangeiro? E quase que ajudam a datá-lo, não é?
E eu senti um pouco isso em algumas alturas. Nomeadamente a questão da bota de tiro. Sim, se tu estás a falar vamos lá ver, tu lês hoje em dia um romance do Essa e ele fala do americano e ele fala da revista dos dois mundos, ele fala de uma série de coisas que são da época e que, quer dizer, tu não lês aquilo e não dizes, isto já não faz sentido hoje. Não é datado no sentido pejorativo. Não, mas quando tu estás a contar uma história que se passa, por exemplo, nos anos 80, sim, quando tu escreves sobre os anos 80, por exemplo, quer dizer, há uma série de referências que naturalmente vão estar lá, não é? Nesse caso são referências que têm a ver mais com memória do que propriamente com uma investigação para pontuar. Surgem naturalmente, não é? Agora, não dirão pouco a leitores mais novos, sim, mas também um dos grandes prazeres da leitura, quanto a mim, um dos grandes desafios da leitura é obrigar-te a sair daquela expressão que hoje se usa torto e direito, que é da tua zona de conforto, e ires à procura do outro, ires à procura de uma realidade que não é a tua. Se a literatura não te obrigar a isso, não te desafiar, então não serve para nada. Deve-te obrigar a sair do teu mundo e ires à procura do mundo. Quando tu lês um livro, por exemplo, de um autor chinês, tem aqui uma série de referências culturais, geográficas, políticas, que não te dizem nada, ou não te dirão nada, e tu tens de fazer um esforço para ir ao encontro dessas referências. Não é? Já agora não resisto a perguntar-te, quando tu na mesma frase colocas Virgílio e Horácio, que são os poetas da Roma Antiga? Não sei qual é que é a frase. É um Virgílio e um Horácio na mesma frase. Não, Horácio não são, não. O Virgílio é uma referência ao poeta é uma referência à Divina Comédia. Aliás, essa é uma referência óbvia, não é? que o Virgílio é o guia do narrador. Portanto, isso é uma referência. Para mim foi intencional. O barqueiro, o Caronte. Exatamente, e foi intencional. Esse do Caronte, por acaso, tem alguma piada, porque eu sempre ouvia a expressão da minha avó, que é, aquele já embarcou. No sentido de que a pessoa morreu, não é? Bateu as botas. E ele já embarcou. E de facto, utiliza essa expressão, a minha avó não sabe quem foi Caronte, não é? O que é a personagem. Mas a verdade é que é uma expressão que está enraizada, essa ideia da morte como passagem, como ir o barqueiro a levar-nos para o outro lado. É uma imagem que se calhar está mais enraizada, quer dizer, não é só uma referência literária, é mais do que isso, é uma referência quase universal, humana. Essa ideia de transição da morte como passagem para o outro lado não é necessariamente uma referência literária. E no teu caso, Filipe, o que é que nos podes dizer sobre esta utilização de referências, desse tal subtexto, de todas essas alusões mais ou menos explícitas? Nesse caso específico... O caso do Beckett foi um exemplo, haverá outros. Sim. As minhas personagens pensam como o Beckett. Não sei. Existe uma coisa que agora à distância... eu consigo identificar, e até conversas que já tenho tido acerca do livro, perguntas que me têm colocado, e a propósito do determinismo que estava a falar há pouco, que eu acho que as personagens do livro são pessoas que estão presas num determinismo, no sentido em que têm um leque de escolhas muito limitado, não é? Porque é a mesma coisa de... Vendo agora o nosso panorama político, é sempre aquela coisa do PSD, PS, PSD, PS. Existe aqui, de facto só temos dois para onde escolher, existem mais, mas vai sempre cair aí, não é? A maioria. E isso é uma forma de falta de liberdade, porque às vezes tens duas coisas por onde escolher, é igual a não ter nenhuma. Portanto, as personagens funcionam assim muito. Existe uma tentativa de fuga do que lhes está determinado, no caso de dois dos personagens, e essa fuga acaba por levá-los aí sim para um caminho pré-determinado. Essa história das mãos que estavas há pouco a falar, existe de facto essa, mais do que uma escolha
que os personagens têm é quase uma ilusão de escolha. Ele escolheu servir bicas e servir bolos às pessoas, está ali atrás, mas depois vais perceber que também não foi uma escolha dele. Ele ambicionava ser outra coisa, acabou ao balcão de um café e com o passar à medida que a história avança, percebes que ele está a ser orientado pelas condicionantes sociais e por um tipo em particular, que depois o recruta, digamos, para realizar um atentado. De que maneira é que isto apareceu no meu livro? E da mesma maneira que essa frase ligada a Beckett aparece, porque é que estas personagens acabam por, tentando sair desse curso pré-determinado, acabam aí sim por entrar num caminho que não podia ser outro. E porque é que eu acho que às vezes esse determinismo é verdade, por mais acaso e por mais condicionantes que nos deem a sensação de ter escolha, mas que depois estamos presos num curso pré-determinado. Vou usar um exemplo muito específico. E uma das personagens do livro, exatamente o tipo que trabalha no café, apesar de não ser baseado em ninguém, ou seja, será uma amálgama de várias pessoas, de extrapolações que eu faço de várias pessoas, de mim próprio, de coisas que imagino. Mas na minha cabeça existia uma referência visual, que era um tipo que trabalha num café, exatamente o café que eu aí falo, que existe. Existem vários ali, mas eu sei qual é o café. Eu sei qual é o café e lá está, esse tipo não trabalha lá, mas visualmente eu sempre que estava a tratar esse personagem era aquele tipo. Era um empregado do café muito específico que trabalhava ali. Não sei por que razão, quando eu acabei de escrever o livro, ou pouco tempo antes de escrever o livro, esse tipo desapareceu do café. Deixou de trabalhar lá, nunca mais o vi lá. E deixou de lá estar durante bastante tempo. Quando o livro saiu, passado 1 ou 2 meses depois do livro ter saído, o tipo voltou a trabalhar no café. E eu não sei quem é que aqui já viu o livro, mas existe um atentado no livro, ou pelo menos uma tentativa de atentado. E a primeira coisa que eu ouço esse empregado dizer, ao fim de meses sem o ver e de ter vivido 2 anos com ele na minha cabeça, sendo ele a personagem do meu livro, lá está, não o conhecia de lado nenhum, portanto não sabia que ideias é que ele tinha sobre nada, mas na minha cabeça era aquele tipo. A primeira frase que eu ouço dizer depois do meu livro sair foi: eu pegava era numa espingarda e despachava-os a todos. E para mim isto foi tipo, de facto existe aqui um determinismo, as circunstâncias levam a isto. Pronto, isto para dizer que eu não sei dizer exatamente como é que, isto sem esoterismos nenhums, eu sou completamente a ver se essas porcarias. Não tenho nada aquela ideia de transcendência, sou um mero canal e escrevo porque as coisas deixem em mim. Não, acho isso um disparate. Existe de facto todo um exercício emocional, intelectual, leitura, releitura, pensamento, instinto também, mas como é que essas frases vêm parar a mim? Um cara é património. É património e fez sentido, também pegando aquilo que o Bruno disse há pouco, as personagens às tantas começam de facto a falar sozinhas e isto não tem nada a ver com esoterismo, não existe aqui nada de esoterismo. Mas eu, por exemplo, eu sinto que quando estou a escrever o grande trabalho da escrita é anular-me enquanto voz. Principalmente na minha experiência de escrita para teatro e mesmo televisão, mas no teatro sinto mais esse peso, essa necessidade, que as personagens não podem falar todas com a mesma voz. A voz do autor não pode se sobrepor à voz das personagens. E existe de facto um personagem do livro que para quem esse tipo de raciocínio fazia sentido. Essa ideia do errar, ou seja, a grande mensagem de esperança que ele tem a dizer é: os nossos filhos vão errar melhor que nós. Ou seja, não existe ao mesmo tempo também uma desresponsabilização, não é? Que é uma coisa que a mim enerva imenso, é virar, que idade é que tens? Desculpa. Tens 11. Virarmos para alguém com 11 anos e dizer: olha, o futuro é teu, tens de ver muito bem o que é que vais fazer deste mundo. Não te apetece esbofetear alguém, dizem isto, não é? É suposto darem-te, assim, dizer: olha, está aqui, agora brinca, faz, descobre, cresce a partir daqui. Se lhe dão coisas partidas para a mão, tens mais a dizer: olha, não quero isto, vais ao balcão da loja e dizes: este brinquedo está partido. Deem-me outro inteiro, que eu quero brincar com um brinquedo inteiro. E o que eu sinto é que estamos a dar brinquedos partidos a esta malta. E ao dizer que os nossos filhos vão errar melhor que nós, é porque eles têm mais do que direito a errar, a fazer, porque nós temos feito, todas as gerações até agora, temos feito porcaria a rodos.
E agora dizer tipo, pá, o futuro é convosco, vocês é que têm que pôr isto bem. É uma crueldade, percebes? Portanto, acho que existe qualquer coisa de libertador e de saudável dizer às novas gerações, tipo, epá, errem. Melhor que nós, mas sim, mas errem. Não têm qualquer tipo de responsabilidade. Agora tratem disto que nós não somos. E errem à sua maneira. E errem à sua maneira. Tu também tiveste esta dificuldade ou não desse distanciamento da voz do autor em relação a uma tão extensa galeria de personagens para não caires na tentação de estar sempre a meter o Bruno ao barulho? Sim, essa é uma das minhas preocupações e acho que deve ser a preocupação da maior parte dos autores. Quer dizer, não te estares a intrometer entre o leitor e as personagens. Obviamente que tu já estás presente, aquilo é uma homenagem à Trois, está aqui uma criança de 12 anos, mas faz-te conta que não está. Power Rangers. Isto é Power Rangers. Entre a personagem, o autor e o leitor. O autor está sempre presente. Está sempre presente porque ele é que escolheu o olhar que vai lançar e como é que vai apresentar a personagem e mostrar a personagem ao leitor. Portanto, o que ele tem que saber fazer é esse dom da invisibilidade, não é? De se tornar invisível, porque há aqueles autores que são um bocadinho chatos, que estão a querer em si mostrar ao leitor como é que ele deve olhar para a personagem, o que é que ele deve pensar sobre a personagem. E isso é extremamente irritante. Quando tu lês, sentes sempre lá está ele, ou aqueles autores que em determinado momento fazem ali um malabarismo linguístico, que é para dizer, vejam como eu escrevo bem. Eu acho que isso, toda essa parafernália deve estar presente no momento em que tu estás a escrever, mas aquilo que chega ao leitor já deve ir depurado de tudo isso. Não é? Deve chegar ao leitor... É mais evidente quando as personagens não têm personalidade, não é? Quando são quase estereótipos e que não se pretendia que fossem. Porque caso se pretenda que sejam, muito bem, estamos a falar de arquétipos e estamos entendidos. Agora, quando se pretende que sejam personagens com a tal vida própria, mas que não se consegue, é essa dificuldade. Claro que estamos a falar das boas personagens e uma boa personagem. A boa personagem é aquela personagem que o leitor está a ler e acredita e está a ver apenas o movimento da personagem, não é? E a personagem mal feita, não é? Por assim dizer, mal construída, é aquela em que o leitor está a ver o titereiro, o bonequeiro lá em cima a manobrar o boneco. A ideia é que tu mostrares uma personagem que seja vívida e que estejas a olhar para a personagem. Também, se calhar com contradições humanas, arrisco-me a dizer. Claro, com contradições, uma obra. Porque a contradição é uma das do início personagens. ao fim, tu concordas com tudo, subscreves tudo, identificas tudo. Uma das personagens. Depois há a divisão aqui, há quem acha que uma personagem pode ser. E eu concordo com isso. Acho que uma personagem pode ser uma excelente personagem e nunca mudar ao longo do livro, não ter mudanças. Mas de facto, as personagens que nos impressionam são aquelas que mudam consoante, ou seja, que se transformam, que começam num ponto e as experiências depois provocam, porque isso significa que o autor deu-lhe essa liberdade, ou seja, não fez ali um desenho, dizer, este é assim, é alto, loiro e tal, e é mau, e portanto não fez um esquema, deixou que a personagem evoluísse com os acontecimentos, com as experiências pelas quais passa. Uma das grandes personagens, que é uma personagem literária, que é uma personagem de cinema, é de um autor que não está no canon, que é o Mário Puzo, é a personagem do Michael Corleone, do Padrinho, que é para mim a grande personagem do cinema, eu diria quase todos os tempos, porque a personagem que aparece no início, neste caso do filme, tem pouco a ver com a personagem que depois que se transforma e que é obrigada a assumir ali
uma série de responsabilidades, e nós gostamos de ver essa transformação porque estamos a ver a personagem a existir, livre. No outro livro sobre personagens, Guia para 50 Personagens, eu citei uma frase da Iris Murdoch que dizia: as pessoas não têm noção de quão difícil é criar uma personagem que seja verosímil, uma personagem que seja vívida, uma personagem que seja credível, porque a nossa tendência, de facto, é para nos intrometermos para dizermos como é que explicarmos, não através das ações da personagem, mas dizendo o que é que eu acho da personagem, e dessa forma também estamos a dizer ao leitor o que é que ele deve pensar sobre a personagem. E para mim a grande quase magia da ficção é conseguir criar uma personagem em que não se veja o autor. Nós pensamos nas grandes personagens, é aquela confusão que o Flaubert dizia, que Madame Bovary c'est moi, mas em que nós vemos a Madame Bovary não pensamos no Flaubert, não é? Pensamos que ele depois que ela fica, precisamente por causa disso, porque ele, apesar de pôr tudo na personagem, depois quer dizer, a personagem é tão vívida que o autor morre e a personagem, quer dizer, morre, fisicamente morre, não é? Mas também continua de certa forma. É engraçado tu teres usado aí o termo verosímil. Há uma altura onde tu escreves a verdade dos factos, conceito que nem os juristas usam. Sei que um sorriso lhe distrai o pensamento oculto, é a camada mais desinteressante da existência, a cotada vitalícia das pessoas sem imaginação. E depois, na nota de rodapé desta mesma página, acrescentas: se eu fosse menos ignorante do que supunha ser, teria sabido que aquele era um momento de suspensão de incredulidade. Isto é uma referência, então, mais uma vez ao Coleridge e à célebre frase de Voltaire, a voluntária suspensão da descrença, essencial à ficção. Sim, quando nós falamos, ainda no outro dia estava a discutir com alguém, sobre a ficção e o que é que nós, como é que nós transportamos a verdade, entre aspas, os factos para a ficção. Muitas vezes aqui nós pomos coisas num livro que parecem inacreditáveis e que são inspiradas em situações reais e que nós vivemos, e depois há outras coisas que são tão banais, coisas que nós lemos na ficção e não conseguimos destrinçar bem. O que é ficção parece real e o que é real parece ficção, e nesse jogo, não é? Nessa contradição, nesse jogo permanente, nessa troca permanente entre facto e ficção que está a literatura, não é? Que é essa capacidade de nós transformarmos o produto da imaginação em algo que tu podes acreditar, tu enquanto leitor podes acreditar, não é? E ao mesmo tempo passar às vezes uma camada de imaginação sobre a realidade para tornar aquilo quase ficcional. Aqui o trabalho, obviamente, do escritor não é um trabalho, ele não intervém na realidade, intervém depois indiretamente, mas o que ele faz de facto é olhar para a realidade, transformá-la, mas que essa transformação seja, o produto final dessa transformação seja tão credível, por mais fantástico que pareça, seja tão credível como a realidade, ou seja, que a pessoa esteja disposta a criar essa predisposição, essa disposição voluntária. Agora, por muito que um leitor tenha essa voluntária, parta para o livro com essa voluntária suspensão da descrença, depois há uma parte de artifício de trabalho que ou resulta ou não resulta, porque o leitor pode ter muito boa vontade e depois aquilo que lê ali não se segura, não se sustém por si mesmo. Não é? Então o trabalho do escritor é um pouco receber esse leitor que lhe está a dar essa suspensão da descrença e não o trair, não é?
fazer com que ele se desiluda. O que o Bruno está a falar é a articulação entre realidade e verdade? Sei, sabes que eu ultimamente... A verdade pode não ser a realidade. Pois, exato. O Filipe Carico tem aquela frase da realidade é uma coisa que não deixa de acontecer quando deixamos de acreditar nela. Pelas ventas Já o Woody Allen dizia, se tu conheces as coisas são como são. Se tu não conheces as coisas são como são. Exato, pronto, lá está, ele também citou o Dick, sem saber que estava a citar o que digo. O que eu acho é que a suspensão da descrença, acho que atualmente a única, e quando digo única, sublinho aqui o única. A única diferença entre realidade e ficção hoje em dia é a parte do voluntário. Ou seja, eu quando vou ler um livro que vem lá a dizer isto é ficção, eu voluntariamente, e por isso é que eu estava há bocado a utilizar a palavra fé em vez de confiança. Porque acho que a suspensão da descrença é uma coisa com a qual nós vivemos a nossa realidade, o dia a dia. Não é voluntário, mas em virtude da manipulação da informação, da maneira como as coisas nos são servidas, das estatísticas, a história enquanto fábula consensual, como dizia o Voltaire, não é? Tipo, portanto, acho que hoje em dia o limite entre aquilo que nós chamamos de ficção e o quando conhecemos da ficção e o que é a realidade, ou aquilo que nos vendem, ou dão de bandeja, ou dão-nos colherzinha à boca, enquanto realidade, a única diferença aí está no lado do voluntário. Porque existem milhares de factos que nós tomamos como dados adquiridos para o nosso dia-a-dia e que são unicamente uma questão de fé e uma fé que nos é imposta de uma maneira muito subreptícia, mas hiper presente. Portanto, acho que o único, atualmente, o papel do ficcionista que se assume como ficcionista e não como spin doctor manipulador do que são os factos para serem servidos às pessoas de maneira que depois o feedback dessas pessoas seja aquilo que é pretendido. Acho que a única diferença do ficcionista para um tipo desses é quase uma cortesia, não é? Um convidar, tipo, olha, o convite a entrar neste mundo, vamos fingir que isto não é ficção e vamos aqui lidar com estes assuntos e vamos viver aqui neste mundo que eu te apresento entre estas páginas. Mas acho que foi o Alan Moore que disse em 99 que a maneira como a informação se está a acumular hoje em dia, que no espaço de 2 segundos tiram-se mais fotografias do que no século XX todo, portanto, existe uma acumulação absolutamente brutal de informação. E agora o problema não é tanto o acesso que nós temos à informação, é o facto de haver muita, e a informação, a contra-informação, as redes sociais são pródigas nisso, que é, há as pessoas que dizem mal de, depois há as pessoas que dizem mal daqueles que dizem mal de, e há aqueles que dizem mal daqueles que dizem mal, porque os outros que disseram mal logo à partida têm direito a dizer mal. Ou seja, cria-se aqui uns ciclos de subplots, de subenredos dentro do grande enredo da história mundial, e é uma confusão tão grande que nós já nem sequer temos tempo para questionar. Mesmo quando as histórias, lá está, as histórias do que nos é servido como realidade são inverosímeis. Portanto, eu acho que o grande trabalho do ficcionista é não só esse lado cortês, mas também dar verosimilhança às histórias que está a contar, porque elas fora do reino da ficção não precisam de ser verosímeis, porque acontecem as coisas mais... Eu abro o jornal e há muitas coisas que uma pessoa vê, notícias que vê e diz assim, se eu escrevesse isto para um filme, para uma peça, para um livro, parecia forçado. Sim, é a questão que a realidade não tem de ser verosímil. E a ficção tem. Exatamente. Sim. Existe uma frase... A realidade não tem nenhuma obrigação, nenhum contrato. Tem que ter certo, tem que fazer sentido. Na realidade não, a realidade pode ser o tipo que chega e diz que pá, eu agora despachava-os a todos e tu dizes, pá, isto, se eu pusesse isto no... Eu pus isso num livro, mas tive um grande amigo para lá chegar. Se eu pusesse isso num livro dessa coincidência, não é? De estares a escrever, dizes, lá é meta literário, não é? Está aqui a fazer uma brincadeira. É real. Portanto, eu acho que o trabalho de quem escreve ficção, não sei dizer se está facilitado, se está dificultado. O que eu acho é que eu sinto mesmo... Eu estava a falar do Alan Moore, que ele diz que hoje em dia a informação é vapor, deixou de ser um rio que corre num sentido
independentemente de ter várias ramificações ou não, ou seja, pode seguir por este ramo de conhecimento, pode seguir por aquele, mas passou a ser, por existir tanta informação ao dispor das pessoas, e contra-informação e contra-informação, ele diz que agora a informação é a vapor. Isto já é em 99, portanto já tem uns aninhos desta teoria e as coisas ainda estão mais aceleradas hoje em dia. Como se estivéssemos constantemente rodeados, lá está, pelo vapor da informação em que facilmente se consegue aceder, mas depois há tanta coisa pela qual que podemos agarrar que, o facto de haver múltiplas escolhas em uma completa panóplia de escolhas possíveis é em si também um fator determinístico. Ou seja, porque quando tu não tens, não sabes, esta confusão final dos tempos, o que eu sinto é que aquela lógica de confusão de final de milénio que existia, o vírus do ano 2000, não é? E isso entrou pelos 2000 adentro e acho que se vai prolongar daí, voltando ao início da conversa que eu estava a falar do meu livro, a questão do fim do mundo em lume branco. Eu não vejo grandes diferenças entre muita da ficção, muito daquilo que nos é servido como ficção e muito daquilo que nos é servido como realidade. Em relação a essa questão, eu acho que há uma diferença fundamental que não está só da parte do receptor, ou seja, não tem a ver só com o grau de participação, de dizer eu quero acreditar na ficção e depois de comermos aquilo que nos dão quando se trata da realidade. Eu acho que existe da parte do emissor, neste caso do ficcionista e do spin doctor, existem são duas realidades diferentes. Intenções, claro. Porque manipula, quer impor uma verdade com letra maiúscula, isso passa desde sempre, é uma relação de poder, portanto isso se transforma, muda tudo. O romancista ou ficcionista tem um lado cortês. O ficcionista faz uma proposta e não impõe um dogma, daí que a literatura de má qualidade, ou alguma da literatura de má qualidade, seja aquela literatura dogmática ou que está ao serviço de uma suposta verdade, ou de um programa, ou de uma ideologia, portanto, porque abandona esse lado cortês e diz, ok, eu quero que acreditem nisto. Mas lá está, tu paralelamente à ficção escreves crítica literária. Onde é que entra o crítico nessa equação? O crítico está noutro. O crítico está. Eu quando escrevi esse livro não estou a pensar como crítico, senão não escrevia, não é? Porque o crítico o que faz é pega Mas eu não estou a falar em relação ao teu livro em concreto, estou a falar a esta questão, quer por um lado da profusão de informação que o Filipe estava a referir, quer por um lado dessa relação entre autor e leitor que tu estás a referir, onde é que entra o crítico? Ou pode entrar nesta... O crítico o que faz é uma mediação. Não é? E é uma mediação... Uma vez que já evocaste os objetivos de um e do outro, pergunto-te agora do terceiro. O objetivo meu, enquanto crítico, é fazer chegar a quem lê, a quem se dá ao trabalho de ler uma crítica, uma determinada visão sobre o livro. Uma determinada visão, não a visão definitiva sobre o livro. Porque quem está a ler aquele livro e quem está a escrever sobre ele é uma pessoa, como dizíamos há pouco, transporta consigo determinadas leituras, um determinado universo de referências e lê aquele livro de uma determinada maneira. Obviamente, quanto mais leituras eu tiver, mais válida será a leitura, não é? Não vamos pôr as coisas... Há críticos. Um crítico será um crítico que nunca tenha lido nada e de repente pega um livro e faça uma crítica, é um mau crítico. Se trouxer só a opinião, nesse sentido, isto eu não gosto disto, não é? Tu percebes que isso não tem validade, não é? Agora tu vais percebendo que, por aquilo que o crítico escreve, o crítico legitima-se através daquilo que escreve. Não é? Ou seja, ao longo do tempo vais escrevendo e as pessoas vão percebendo, ok, este tipo tem uma série de leituras, traz essa autoridade, não é? Autoriza-se a ele mesmo
quando ao escrever, ao fazer a crítica, sustenta, que é um processo também contínuo, é o senhor professor que vem, não, é uma coisa que vais lendo e vais percebendo se aquilo que a pessoa escreve tem sustentabilidade e tem essa visão coerente, não é? E eu acho que um crítico propõe uma determinada leitura de um livro, que é sempre uma leitura subjetiva, é sempre uma leitura parcial, é a leitura daquela pessoa. Não é? Poderá ter mais ou menos ferramentas, seja ferramentas académicas, críticas, de sensibilidade, de escrita, de capacidade de escrita. Há críticos que escrevem mal, não é? E há críticos que têm boa capacidade de escrita. E esses críticos, às vezes, que escrevem, não têm a mesma capacidade de escrita, provavelmente têm outras qualidades, têm outras capacidades, ou porque têm um conhecimento teórico que o outro que escreve melhor não tem. Então, o que o crítico, quanto a mim, e é isso que eu sempre procurei fazer na crítica, o que o crítico deve fazer é propor a sua leitura daquele livro. É uma leitura subjetiva e parcial e que não se impõe, que não se deve impor, na minha opinião, não se deve impor como a visão definitiva sobre o livro. Não é? Quer dizer, tu não esgotas, tu próprio, se leres um livro daqui a 5 anos, se leste agora, se leres daqui a 5 anos, vais ter se calhar uma leitura diferente, vais ler outras coisas, vais ver outras coisas, vais te preocupar com outras coisas. Então, às vezes, em brincadeira, costumava dizer a alguns amigos, quer dizer, a crítica que sai hoje tem a ver com o que o crítico comeu ontem ao almoço, tem a ver com quem ele foi para a cama, tem a ver com se ele fez uma noitada ou não, porque o que está ali é a visão subjetiva, é a visão daquela pessoa, leitura naquele momento, em função das leituras também que fez, às vezes leu aquele livro e diz menos... Na sua sensibilidade, nas suas afinidades. Exatamente. Agora, tu tens que perceber, não é? E isso aí tem que haver um pacto tácito com o leitor, que é, isto é a visão de uma pessoa nas suas condições subjetivas e não é uma espécie de oráculo. Este livro é bom porque, ou este livro não presta porque... E muito obrigado por terem vindo. Até amanhã. E que daqui a continuamos 2 horas. ao Oeste até domingo.